Deus é bom? Talvez eu já vou adiantar. Nós estávamos vindo de uma maratona de assuntos poderosos que nossa igreja ama pregar e dá vontade de pregar mesmo. Que são assuntos relacionados a finanças, a mudanças de pensamento, né? A como expandir o seu suporte, como você alargar as suas estacas, né? E o povo corre, pula, vibra, e eu juntamente com vocês, porque não sou diferente. Eu sou da fé, e você também é. Então, esse tipo de palavra mexe conosco. Quando o pastor Roberto, ele foi pregar aqui há uns 2 domingos atrás, ele falou: Vini, tá vindo de uma pegada assim, cara, de finanças, pensamentos, como que eu vou pregar outra palavra agora? Eu falei assim, cara, alguém precisa quebrar esse ciclo, iniciar um novo assunto. Deus trabalha com sequências, né? Mas se você tem uma direção, vai para cima. E eu confesso para vocês, irmãos, que começou a pintar um assunto dentro do meu espírito, uma nota sobre um assunto. E no começo eu quis relutar um pouco contra ele, ao ponto que fui procurar. Eu falei, não, eu não vou falar sobre isso. Não, eu vou falar sobre a bênção que se tem em correr 1 milha a mais. E comecei a fazer um esboço. Só que parecia que tinha uma página em branco diante de mim. Falei, não, então eu posso falar como silenciar um pensamento negativo. Enfim, diversos assuntos. E não deu certo. O assunto de hoje, ele é arrebatamento e o tribunal de Cristo. Alguém precisa falar, né? Porque tem crentes novos chegando. E talvez eles não saibam que existe algo poderoso esperando por eles. E eu tenho certeza de uma coisa. A escatologia teórica, ela pode ser algo danoso. Mas a escatologia prática... O que é escatologia, pastor? Escatologia é estudo do fim dos tempos. Estudo do final dos tempos. Né? É um assunto que me persegue, que está incluso no meu chamado, e o qual eu gosto muito de falar. Então eu estarei aqui hoje falando para vocês dessa ferramenta poderosa. O que essa ferramenta faz? Quando você começa a estudar a respeito disso, sua vida ela é colocada em movimento novamente, se você estiver parado. E se não estiver parado, você vai sair daqui mordendo essas cadeiras, irmãos. Porque você vai querer acelerar sabendo que existe uma recompensa para a sua vida. Ho, 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 ho. Aleluia. Eu começo pedindo para você abrir a sua Bíblia. Deus é bom. Olha, antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 19. Você abre aí, coloca o seu dedinho. Mas alguém que está atento com isso, alguém que gosta desse assunto, ele começa a observar coisas, né? Observar comportamentos que acontecem ao redor da terra. Eu sei que você deve estar acompanhando noticiários, acompanhando coisas que vêm acontecendo. E se você está por fora, eu vou te deixar a par de algumas coisas. Isso aqui vai terminar muito bem, tá? Mas olha só. Você sabia que existe uma tecnologia chamada RFID? Eu não vou falar não, o povo fica me zoando. RFID. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia que já está rodando nas empresas. Empresas de logística, por exemplo. Toda caixa ela tem uma etiqueta com essa tecnologia RFID e por meio dessa etiqueta a carga consegue ser rastreada. Então você tem uma visibilidade de estoque, de trânsito. Empresas de segurança estão colocando esse microchip de RFID para empresas que... Nós não temos uma empresa aqui de escolta, né? Tem empresas também que fazem o gerenciamento de risco. O que é isso? Ela tem toda a tecnologia onde consegue rastrear a carga. Então o que acontece? Existe um chip desse RFID que é de menos de 1 centímetro. E isso é colocado em algumas cargas. O nome disso é isca. Então o que acontece? Se essa carga é roubada no meio do caminho, por meio desse chip, em alguns radares já tem a tecnologia, então a carga consegue ser rastreada, ou até mesmo por satélite, GPS. Isso é uma tecnologia fantástica, não é? Só que está avançando muito. Então, eu não sei se vocês já têm o conhecimento, mas já tem humanos na Suécia implantando esse chip. É o chip da besta, pastor? Não é o chip da besta. Pode ficar tranquilo. Não é. Só que nada é por acaso assim. Não adianta
tudo acontecer e amanhã vão dizer, ó, o chip da besta agora está aqui, quem não colocar vai morrer. Não é assim. É igual um sapo cozinhando. Se você colocar o sapo na água morna e deixar ele cozinhando lá, a água vai ficando quente, ele não vai nem perceber, daqui a pouco ele já está cozido. Agora, se você jogar ele na água pelando, na hora que ele bater lá, ele vai sair. O que está acontecendo no mundo hoje é uma construção do que vai acontecer, do que já está acontecendo. Da mesma forma, você sabe que o diabo é imitador, né? Então, da mesma forma que nós temos o Espírito Santo, já existe o espírito do anticristo trabalhando na terra. Amém? Eu vou ser bem sucinto, bem enxugado no assunto aqui, para não abrir latas de minhoca, porque não dá para falar em 40 minutos. Você quer ter mais conhecimento desse assunto? Eu vou te dar algumas dicas. Vou falar de mim primeiro, tá? Para fazer um merchan. Você vai lá no meu canal no YouTube, Vinícius Carreira. Lá tem uma live de 2 horas, o povo me massacrou de fazer pergunta. Mas sabe o que é massacrar mesmo? Perguntaram coisas que, meu Deus, quando eu olhei a live e falei assim, eu respondi isso desse jeito e estava, meu Deus, que foi uma atrás da outra. Então lá eu abordo diversos assuntos. Você entra lá no meu canal, assiste a live de 2 horas se você é curioso pelo assunto. Eu tenho outras ministrações também no canal do Verbo. Tá? Você digita lá sinais do fim dos tempos, né? Que todo mundo pega lá a mensagem, aquela parte de Jesus em Mateus, e fala assim, quando estiver ouvindo guerras, rumores de guerra, fomes, pestilências, então virá o fim. Você não pode se confundir, porque uma coisa é o arrebatamento, e outra coisa é a segunda vinda de Jesus Cristo. Qual a diferença entre um e outro? O primeiro, Cristo virá nas nuvens buscar a sua igreja. Então, vamos lá. Primeiro ponto, virá buscar a sua igreja. Quem aqui vai para o céu, irmãos? Ô, glória. Amém. Está todo mundo certo? Se você não estiver certo, fica tranquilo. Fica tranquilo. No final, você terá a oportunidade de garantir, de carimbar a sua ida para lá. Amém? Pode ficar tranquilo. Nada vai nos atrapalhar. Então, beleza. Acabou aqui, arrebatamento. A igreja sobe. Aí nós teremos 7 anos de tribulação. Eu falei que o espírito do anticristo ele já está trabalhando, mas ele não se manifestou ainda e nem pode. Alguém pergunta por quê? Porque a igreja está na terra ainda. Olha como você é poderoso, irmãos. Muitas vezes você aí com medinho do diabo, medinho, é a circunstância. E o anticristo ele não pode se manifestar porque a igreja está na terra. Se você tem a consciência do poder que você tem, meu Deus. Então nós não estaremos aqui durante esses anos. Eu queria pedir para ilustrar, você sabe que é bom trabalhar com imagens, isso aqui é um ensino, né, irmãos? Eu queria mostrar, Lelo, você consegue ir no segundo link? Eu inverti a sequência, eu disse para você que estava certo, mas não está. É o segundo link. O segundo link, ele é um pequeno trecho do filme Apocalipse, baseado no filme Deixados para Trás. Não põe ainda, só deixa no esquema aí. O que acontece? Eu falei para você, quer adquirir mais conhecimento? Então vamos lá. Assista essa live no meu canal. Aproveita e já se inscreve lá, porque eu vou começar a lançar alguma coisa nesse sentido aí mais aprofundado, tá? Amém? Talvez um curso, ou você tem outra opção. Faça um abaixo-assinado e cheguem no pastor Edson e fala, queremos... É brincadeira. Não façam isso não. Você tem a opção de adquirir alguns livros. Nós temos uma série de livros, por enquanto está no 2º volume, do Derek Walker, né, tio? Profecia dos finais dos tempos. Né? Então é muito detalhado, é um material até um pouco complexo. Mas a gente vai tentar disponibilizar a imagem aqui, você pode pedir lá, e você começa a estudar. Por que tem que existir interesse da igreja nisso? Você sabe por quê? Porque apenas 37% da Bíblia fala sobre isso. Você sabia disso? 37 não é muita coisa? É mais do que 1/3. Mais do que 1/3 da Bíblia é referente ao final dos tempos. A Bíblia ainda nos afirma que o nosso Deus é um Deus que desde o princípio anuncia o fim. Então é um assunto importantíssimo. É um assunto que a gente deve tomar nota para não ser enganado. Então a gente tem essa tecnologia funcionando e está virando uma febre entre os jovens. Por quê? Eu tenho agora fechaduras que abrem tranquilamente, apenas eu colocando a mão. Eu tenho transações bancárias já nesse chip. E agora, lá na Suécia, que foi a origem, agora tem o passaporte sanitário
já no negócio. Eu não quero entrar no mérito da questão se você concorda ou não com o passaporte sanitário. Não é isso. O que eu quero entrar aqui e citar para vocês é que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? Então, o que mais que vai faltar de informação nesse chip? Ele está praticamente pronto. A tecnologia já está criada. Olha isso. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias mesmo. Olha só. Eu não sei se você teve acesso à informação de que uma estátua foi colocada no pátio da sede da ONU em Nova York. Quem aqui teve essa informação? Quem viu essa tal besta fera aí? O que acontece? Eu não quero também afirmar que aquela é a imagem da besta. Não, a gente não pode ser leviano quanto a isso. Falaram que o Saddam Hussein era besta, né? Já falaram que o Papa era besta. Então a gente não pode ficar dando tiros ao vento. Mas que o mundo está caminhando para algo muito estranho, está. Porque qual que é o símbolo da paz que nós conhecemos, irmãos? Hã? Pomba? Todo mundo de acordo que é a pomba? Eu também. Até onde eu sei, o símbolo da paz é uma pomba. Mas não, agora o símbolo da paz e da segurança, segundo os mexicanos que colocaram lá na frente da ONU, é um leopardo com patas de urso e boca de leão e asas. Muito parecido com o que a gente tem em Apocalipse 13, verso 2. Abre aí Apocalipse 13, verso 2. Vocês estão com paciência? Estão querendo saber? Meu Deus. Quem já ouviu falar também no metaverso aí? Você tem um metaverso aí, né? No seu celular, tem. O Facebook. Mas não só isso, o lançamento do metaverso ele veio com várias coisas, vários projetos de tecnologia que o Mark Zuckerberg está fazendo. Eu assisti lá a palestra de lançamento e uma das coisas que me chamou a atenção é que as pessoas elas vão ter avatares, isso não é incomum, já existe, mas vai trazer uma realidade virtual através daquele óculos VR, onde você vai poder ter uma outra vida diferente do que você vive aqui. Imagina as besteiras que vai sair disso. Homem casado, tendo um casamento virtual. Né? Não só isso, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, talvez a sua mente possa imaginar melhor do que a minha. O tanto de besteira que vai sair disso. Só que isso tudo é um funil que a gente está indo. Já está aqui? A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão, e no dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Então todo mundo ficou de cabeça em pé. É possível chamar a imagem aí no Google? A besta, não sei se vai estar escrito a besta, estátua na ONU. Põe assim que já vai sair. Eu queria que os irmãos vissem. Como que isso pode ser um símbolo de paz e segurança? Eles já vão colocar e quando colocar você apaga a luz para nós, para o pessoal ver, tá bom? Então tem o metaverso, tem esse chip que está acontecendo, tem algumas restrições que estão sendo criadas pelo governo, tá? Que você pode tentar entrar até numa discussão política entre esquerda e direita, mas essa não é o objetivo. O objetivo é que eles estão avançando, pouco a pouco, sabe? Cozinhando o sapo na água morna. O sapo está lá todo feliz, daqui a pouco a água está fervida, ele está morto, cozido e não percebeu nada. Então a igreja tem que estar atenta no movimento. Jesus está às portas. Olha só o que Jesus falou antes, na hora que colocar a imagem, vocês me avisam? Amém. Olha só o que Jesus falou. Ele falou assim, isso é como na época de Noé. O que aconteceu na época de Noé? Dilúvio. Ele disse, Jesus, que as pessoas comiam, bebiam, e elas se davam em casamento umas com as outras, e ninguém estava percebendo nada. O que tem a ver em comer, beber e se dar em casamento? Não tem nada a ver. O que ele quer dizer é que as pessoas estavam vivendo a vida delas. Noé estava lá com uma mensagem, vocês querem se salvar, gente? Venham para a arca, olha, vai acontecer um dilúvio, e todo mundo... Que maluco! O cara está construindo um Titanic, nem chove aqui. Gente, vem, está acontecendo. Esse maluco, todo mundo lá, comendo, bebendo, casando, vivendo uma vida dupla.
vivendo vida ora na igreja, ora no mundo. Estava lá, mas de repente a chuva começou. E quando a chuva começou já era tarde, porque aqueles que tinham acreditado na promessa, eles foram retirados. Olha só que troço feio, irmãos. Eis aí diante de vocês o novo símbolo da paz e da segurança. Quem quer um desse na sua casa? Não quer? Mas é tão aí que bonitinho, né? Um leopardo com patas de urso, boca de leão e tem asas também, né? Então assim, eu não quero dizer para vocês em hipótese alguma de que essa é a imagem da besta. No entanto, é muito estranho. É muito estranho que essas coisas comecem a aparecer. É muito estranho logo numa época como essa. Quantos aqui talvez tenham mais de 60 anos ou 70 e já viu uma pandemia como essa? Não é comum. É algo muito estranho que está acontecendo. Então veja, Jesus está às portas, irmãos. Ele está voltando. E você precisa saber o que vai acontecer com você. Porque o arrebatamento ele é algo iminente. O que é iminente? Ninguém sabe a data, mas está para acontecer. Olha isso. Se você for procurar uma ministração minha lá no canal do Verbo da Vida, tem lá, sinais do fim dos tempos. O que eu digo lá? Eu tenho toda uma tese bíblica, baseada nas profecias, onde se diz que depois que Israel virou uma nação, não se passaria uma geração e Cristo voltaria. Antes disso. O próprio Jesus diz isso. E pelos cálculos, dependendo de quanto se considera para uma geração, era 2030 até 2070. Eu vi o Cris Oyakhilome falando que em 10 anos era já um limite para acontecer. A gente gosta dessas numerologias bíblicas, né? Mas a grande verdade é que ninguém sabe o dia e a hora. Nós temos estimativas. Mas pode ser que você esteja amanhã mesmo, se preparando todo bonitão, para ir para o seu trabalho, e de repente você põe o seu celular para despertar, e quando você abre os olhos, você dá de cara com um barbudo, que não é o seu chefe, e ele dizendo, filho meu, como você é lindo. Mas eu não me empolguei muito com isso não, pastor. Então tá bom, já que você trabalha com recompensas, existe uma coroa preparada somente para aqueles que amam a sua vinda. Quem quer uma coroa aí já no céu? Então começa a amar a volta do Senhor, irmão. Essa já é garantida se você amar. Consegue pôr o link 2 para nós? E apagar as luzes? Eu quero que você tenha uma visão do arrebatamento aqui. Isso, ele mesmo. Sim, vão, claro que vão. Chamaram o papai no trabalho e ele não podia fazer nada, tá? O pai te falou do meu jogo? Você tá brincando? A gente só falou disso. Ele disse que você é o melhor jogador de beisebol do mundo. Quer saber? O quê? Ele tá certo. Eu te amo. Senti saudade. Que ela me proteja. Filho, alguém me ajuda! Filha, não! Kate, o que aconteceu? Por favor, voltem para os seus lugares. Senhora, por favor, a senhora tem que sentar. Filho! Filha! Fique no seu lugar, senhora, por favor, senta. Chris, me deixa entrar!
Gostaram do cinema verbo? Eu sei que essa parte ela tem uma denotação até um pouco... Ai, meu Deus. Mas você não tem que olhar nessa perspectiva. É na perspectiva de quem deixou a roupa. Entenderam? É meio desesperador, mas você não vai estar lá. Agora, por um outro lado, agora que estamos aqui, você precisa pensar... E quem for deixado para trás? É isso que eu estou falando de escatologia que te movimenta. Você quer um familiar, um amigo seu, ficando para trás e vivendo um caos como esse? Depois, na continuação, é roubo para todo lado, um caos social. E os julgamentos de Deus, eles começam. E essa época é uma época para julgamento mesmo. Então vai começar a ter terremoto, rio virando sangue, besouro gigante, gafanhoto gigante picando as pessoas tentando morrer, se jogando de prédio e não conseguem morrer. Você já imaginou não conseguir morrer? Eu não quero te aterrorizar, porque nós não precisamos disso. Quando algo escatológico é dito, é para trazer consolação e esperança. Então o desespero tem que ser naqueles que não creem, mas você não, você tem uma esperança. Você tem alguém que é por você e que está pronto para te buscar. Amém? E você vai subir nas nuvens com ele. Abre sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Tá tudo bem, irmãos? Tá? Amém. Vai ser poderoso. Amém? Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Amém? Se você tem um parente que morreu em Cristo, você não pode se deteriorar em tristeza como os do mundo fazem. Nós não somos robôs, nós temos sentimentos, temos saudades. Então nós temos que chorar mesmo, temos que sentir saudade mesmo, mas ao mesmo tempo o nosso coração tem que estar confortável de que se eles morreram em Cristo, Ele trará de volta aqueles que morreram em Cristo e nós os veremos outra vez. Amém? Essa é a certeza que eu tenho para com a minha mãe. Pastor, mas eu não tenho certeza da salvação do meu familiar. Se você não tem, creia que ele foi salvo. Ah, ele era meio assim, mas cometia uns erros. Você não sabe. Sabe, talvez você nunca vai saber enquanto estiver nessa terra. Então, não fique sofrendo. Deixa na mão de Deus, porque muitas surpresas nós teremos naquele dia. Talvez a pessoa que você imagina que, não, esse aí com certeza eu vou chegar lá e já vou abraçar esse cara. Talvez ele não esteja lá. E aquele que você julgava que não estaria, pode estar. Parou para pensar nisso? Ei, você precisa pensar fora da caixa. Olha só, continuando. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, Paulo falava isso lá atrás, imagina agora nós, não passaremos dessa geração. Nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Já imaginou ver seu parente, seu familiar, aquele que se foi, aquele ente querido? Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra arrebatado, ela tem um sentido de sequestrado, tirado com força, raptado. Como naquele vídeo que você acabou de ver, a sua roupa ficando no chão e você subindo. Nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares.
então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Estaremos com o Senhor para sempre, irmãos. O apóstolo Paulo diz algo muito importante, e isso que você deve agradecer de estar nessa igreja. Você ouve assuntos diversos aqui e também ouve escatologia, porque o apóstolo Paulo diz que aquele homem que se apega apenas nas coisas deste mundo é o homem mais desgraçado que existe. Com o conhecimento da palavra, desgraçado, sem a graça de Deus. Mas quando nós depositamos a nossa confiança nele e temos a nossa esperança na eternidade, então nós somos homens bem-aventurados e sucedidos. Amém? Está muito claro para nós isso? Seremos arrebatados. Então a gente não tem que ser... Você sabe que tem crente escarnecedor? Como que é isso, pastor? Próprio crente sentado dentro de uma igreja evangélica, sendo que a nossa estrutura é essa, salvação, né? A gente pode não concordar com outras igrejas e outras igrejas não concordarem conosco acerca de muitas coisas. Mas das doutrinas elementares a gente tem que concordar, porque senão é seita, né? Então, um pilar como esse, mas tem crente sentado dentro de igreja falando, Jesus não vai voltar? Cadê? Não falaram que era 10 anos atrás? Não falaram que era 20 anos atrás? Não. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro que ele não está demorando, que ele está sendo paciente para salvar o máximo de pessoas. Então você não pode cair nessa onda de, não está voltando. Às vezes a gente até esquece. Mas e se a gente soubesse a data? A gente não pode viver de uma forma, não sabendo a data. Vou viver aí, não sei a data mesmo. E viver de outra forma se a gente soubesse a data. Não, agora que eu sei a data, eu vou trabalhar para Jesus, vou mudar minha vida. Agora, rapaz, eu vou pegar firme. Deus tinha falado comigo para eu pregar naquela igreja. Agora eu vou estudar e vou ralar, porque Jesus vai voltar daqui 1 mês, cara. Não. Se você está fazendo isso, você não está sabendo o que você está fazendo aqui. Porque a sua eternidade já começou, meu querido. A sua recompensa é pelo que você faz agora no seu chamado. Então a sua eternidade já começou. Às vezes eu acho que eu estou um pouco atrasado, eu estou me cobrando. Preciso avançar velozmente no meu chamado, falar essa palavra. Sabe, todos nós temos que ter o senso de urgência, porque tem pessoas que estão ficando para trás. Mas nós somos aqueles que foram levantados para trazer essa palavra de ânimo para essas pessoas. Amém? Oração, intercessão e ação. Amém? Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Aliás, não abre ainda, mas olha só com o apóstolo Paulo. Quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo. Quando se fala de ressurreição dos mortos nesse texto, isso não era novidade. Os judeus já sabiam disso, eles criam nisso, exceto os saduceus. Eles já criam nisso, isso era comum. Mas quando Paulo fala em arrebatamento, era a primeira vez. Aí você fala assim, mas como pode algo que não estava escrito e agora aparece diante de todos nós uma coisa como essa? O apóstolo Paulo foi chamado para coisas que Deus mostrou para ele naquele momento que teve o encontro com ele, mas também revelações. Tanto que Paulo diz em Gálatas, esse evangelho que eu anuncio para vocês não vem de homens, mas vem de algo que o próprio Cristo tem me anunciado. Pastor, cuidado com isso aí. Não toma cuidado não. Se você observar a ceia, qual é o versículo da ceia? 1 Coríntios 11, 23. O que Paulo diz? Eis que recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo estava na ceia? Paulo estava na ceia com os discípulos? Não. Então ele recebeu por revelação. Cristo sopra no ouvido de Paulo. Um segredo que ninguém sabe. Eu vou arrebatar a minha igreja. Oh, aleluia. Se você, sabe, uma vez, ainda quando novo, os meus amigos iam passear no Play Center e eu não ia, estava muito triste por isso, mas de repente alguém apareceu com um ingresso para mim. E isso me animou muito, irmãos. Falei, eu vou para o Play Center juntamente com eles. Você tem o passaporte nas suas mãos do maior parque de diversão da história do planeta.
Entenda que eu quero dizer com parque de diversão, é porque você acha que a sua vida vai ser monótona, de ficar pulando de nuvem em nuvem lá? Erguei as mãos. Não vai ser assim, meu irmão. É algo muito mais poderoso. Eu não vou ter tempo para falar de milênio aqui, nem de novo céu e nova terra. Mas se você está achando que você vai ficar pulando de nuvem em nuvem lá, você não vai, meu irmão. Você não gosta do culto da comunhão aqui? Então se prepara para ter mais comunhão lá. Meu Deus, olha só. Então foi entregue para o apóstolo Paulo, isso poderoso. Abre lá em 1 Tessalonicenses 5. Aleluia. Cadê a promessa? Não sejamos como esses, amém? Tessalonicenses 5, versículo 1. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro. Aquela besta lá é a besta da paz e da segurança, né? Que acordo será que vai rolar nesse ano de 2022? Uma dica. Eu estou meio assim. Ai, quando que Jesus vai voltar para eu me consertar? Você já deveria se consertar agora, amém? Mas fica de olho em acordo de paz. Se você vê acordo de paz... Breaking news! Você está lá assistindo, né, o pessoal que gosta da Globo? Boa noite. Foi firmado agora mesmo um acordo de paz entre Israel e tal nação. Falando em construção de templo, meu irmão já se ajoelha e começa a pedir perdão pelos pecados. É só uma brincadeira. Você deve viver com a consciência de um cristão verdadeiro, amém? Mas se você vê algo parecido com isso, já saiba que é o fim. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Meu Deus. Quem já viu uma mulher grávida prestes a dar à luz? Temos uma grávida ali prestes a dar à luz lá no final da igreja, que é a Mari. Mas ela está ali, ela não sabe. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa e o Ale ter que sair correndo. É da mesma forma o que vai acontecer. Todo mundo, tá de boa, vamos comer, beber, casar. Tá tudo tranquilo agora. E de repente, sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. E não haverá como escapar. Mas tem uma boa notícia vindo por aí. Mas vocês, diga, mas eu. Diga, mas eu. Isso é mais vocês. Mais vocês o quê? Mas vocês, irmãos meus, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Então, o mundo será pego de surpresa, porque eles não estão sabendo de nada, mas vocês não. Vocês são filhos da luz, mas aqui fala sobre ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser alguém temperado, alguém com consciência, alguém que não está dormindo. Tem muitos crentes dormindo, ainda hoje. Não estou falando de dormir fisicamente, tá? Apesar que se você estiver dormindo fisicamente aí e não estiver ouvindo a palavra, ó. Mas tem muito crente dormindo. Está na inércia espiritual.
Não, porque veja bem, quando o pastor fizer não sei o que, aí eu vou. Não, porque quando o líder me chamar... Não é sobre isso, meus irmãos. Precisamos acordar. Precisamos urgentemente nos posicionar. Uma coisa eu falo para vocês. É uma palavra de salvação hoje, amém? É possível perder a salvação. Calma. Não me joguem pedras ainda. Mas a Bíblia afirma que quando alguém já provou o dom, já esteve lá, nas entranhas do Evangelho, se assim posso dizer, e ela começar a viver uma vida deliberadamente ao pecado, olha só, é uma coisa muito difícil de acontecer. Você tem que fazer muito esforço para perder a salvação. Sabe o que é muito esforço mesmo? Você tem que querer de fato perder a salvação. Se você ama Jesus, tem vivido e erra, mas você quer acertar, fique tranquilo, porque não é com você. Mas o que acontece? Um alerta para vocês. Quando uma vida de pecado deliberado começa a vir de forma constante, isso pode começar a cauterizar sua mente. Cauterizar de tal forma. Você fala, não, jamais, você acha que eu vou abandonar a fé? Logo eu? Não, não vou não. Eu amo Jesus. Não, onde já se viu? Só que a sua mente, ela pode começar a ser cauterizada a tal ponto que você comece a ir tão longe e não consiga voltar mais. Então é necessário acordar enquanto é tempo, irmãos. Ser sóbrio. Não é para você ser pego de surpresa nesse dia. Esse dia é para você estar lá na festa, nas bodas do Cordeiro. Ei, sabia que nós somos comparados com uma noiva? Nós já estamos com a hora avançando. Eu queria passar um vídeo para vocês. Mais um no Cinema Verbo. Relacionado a isso que eu estou dizendo aqui. Nós somos colocados como a noiva do Cordeiro. Amém? Nós estamos sendo preparados. Nós somos de fato a igreja sem ruga, sem mácula que Cristo vem buscar. Mas é necessário nos posicionar e respeitar e temer o Senhor nesses dias. Amém? Coloca esse vídeo é o primeiro link. E ele é um vídeo que o John Bevere, ele veio aqui no Brasil e ele passou esse vídeo na Batista da Lagoinha quando ele veio fazer o lançamento do Kryptonita, o livro dele. É um livro que ele está... Volta aqui, Lelo, rapidinho. Ele é em inglês, porém tem a legenda ali embaixo. Vocês têm alguma dificuldade para ver por causa disso? Sim? Vou tirar aqui. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my, Yeah, of oh my gosh, course. babe, okay, this has got to be There one he of is the... now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry, do you two know each other? Do you Yeah, he is my boyfriend from high school. guys- your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married.
okay? And we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite? Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All right, seriously, no. Good, food will be right out. Okay, Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. O que vocês acharam? Hã? Dá para conceber isso? Now it's to the point that we have like 40% open. Dá pra... Quem se escandalizou com esse vídeo aí? Até tem uma parte que é um pouco forte, que o cara chega e dá um beijo na moça. E ele é um pouco assim, até eu fiquei meio receoso. Porém, tem uma mensagem nisso aqui. Não é meio escandalizante? Eu queria... É até um pouco pesado. Só que eu não queria trazer nenhum tipo de peso. Não é isso. Só que muitas vezes a gente age, eu vou colocar a gente de uma forma geral, como essa mulher com relação a Cristo. Ele é só o nosso favorito. Mas a gente flerta com outras coisas, como coisas que a gente não consegue largar, alguma coisa que a gente gosta de fazer por aí, né? E às vezes Cristo é só o nosso favorito, a gente só passa a maior parte do tempo com Ele. Quando? Eu venho na igreja, Senhor, eu te amo, você é tudo para mim, mas na verdade a gente está flertando com outras coisas. Isso que Paulo está dizendo, isso está vindo de um púlpito de Verbo da Vida, irmãos? Está sim. Porque as coisas de Cristo, elas não são de qualquer jeito. E entenda, não é para trazer peso, nem condenação, não. É para que você saiba que você tem o Espírito Santo, então você é capaz de ser a noiva preparada de Cristo. Você tem hoje ferramenta, suporte, não existe mais desculpa para nós de dizer assim, não, eu não consigo, isso é demais para mim, eu estou muito preso lá fora nas coisas que eu ando vivendo. Não, você tem todo dia um amanhã preparado para você, para viver uma nova história com Ele, para, sabe, largar tudo que traz embaraço para você, largar, sabe, o que é mais importante. Eu me lembro de uma história do pastor Edson aqui, quando ele conta que quando ele estava muito tempo desempregado, e ele foi na entrevista, e na entrevista falaram para ele assim, eu tenho tal horário, ele falou assim, não tem como. Mas por quê? Você estava desempregado, você não falou, está aqui que você colocou? Tantos anos desempregado, agora eu te proponho um emprego, um horário e você não quer. Ele falou, não, é que esse horário eu faço um curso. Qual curso? Era o Rema. E aí o cara perguntou para ele, esse curso significa o que para você? É só um exemplo. O que as coisas de Deus significam para você? Você negocia isso? Irmãos, não precisa fazer nada, só continua sorrindo e olhando para frente, que ninguém vai perceber que é contigo. Amém? Mas isso são palavras de salvação, te liberta, amém? Não tem ninguém que pode reclamar dessa igreja que não se fala de assunto A ou B, e nós falamos também disso. Um crente tem que viver sóbrio. Um crente, um verdadeiro crente, ele tem que viver de acordo com o que Deus preparou para viver. Amém? Não pode ser indo para um lado, indo para o outro, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer ser um outdoor do que Deus tem para você, precisa se posicionar. Amém, irmãos? Vamos lá. É com amor, amém? Como diz o Herênio Ramiro. Amém? Abre lá em Romanos 13:11. Está ficando quieto. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem,
pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Muitos podem dizer assim, não, mas vocês não vivem pregando aqui que a gente já é salvo? Sim, você é salvo. Você já tem a eternidade disponível para você. Paulo está falando agora de uma salvação que está preparada para o final desses dias. Que qual é? O nosso arrebatamento, a nossa salvação. Amém? Então você já é salvo, mas manifeste isso a cada dia na sua vida. Um salvo não vive por aí fazendo bobagem. Amém? Então vamos lá, gente, vamos pegar junto com essa palavra aqui. Isso aqui pode ser uma catapulta para você no ano de 2022. Aleluia! Abre lá comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10. Posso voltar um versículo? Vocês me perdoam? Quero abrir primeiro em 1 Pedro 4:7. O que vai acontecer, irmãos? Por que a gente tem que ficar ligeiro com essas coisas? Não levar o evangelho na brincadeira. Por quê? Porque o seu galardão, a sua recompensa, depende do que você está fazendo aqui agora. Você já imaginou chegar diante de Jesus e ele falar assim, vamos queimar tuas obras aqui agora, para ver o que vai sobrar? Aí começa o desespero, porque você pode estar numa fila, e você começa a ver o irmão da frente. Tocou o fogo. Tinha 1 tonelada lá, na balança. É só uma analogia, tá? Então você imagina uma balança com um monte de coisa lá, dando 1 tonelada. Cristo vai e toca fogo no negócio. Aí, de tudo que pegou fogo, 900 quilos ainda. Foi bem, né? Ó, de tudo, 900 quilos. Aí você olha o da frente, começa. 300 quilos. Quando chega no camarada que está na sua frente, 150 quilos. E você começa, meu Deus, o que vai sobrar das minhas obras? Tinham me chamado para pregar, mas eu passei a minha escala. Tinham me chamado para ir para o louvor, eu estava lá no louvor, mas fazia tudo de qualquer jeito, não ensaiava, passava a vez, ficava pulando escala. Tem mais. Dá para aprofundar isso aqui. Então chega na sua vez, e talvez você possa pensar que torcer os dedos vai adiantar. Então Cristo toca fogo nas tuas obras, e quando você pensa que não, tem 100 gramas apenas de tudo que você fez na terra. Você olha para Jesus com uma vergonha, porque eu acho que não tem nada a ver com o que ele vai falar para você, mas é a vergonha que você fica diante do mestre, olhando aquilo e falando assim, eu só fiz isso. Agora eu tenho uma notícia para você, que vai te animar, que o julgamento dos cristãos, o julgamento da igreja, não é para dizer se você vai para o inferno ou para o céu. Fique tranquilo, você já vai estar salvo. Amém? Você já vai estar lá no céu, não existe essa possibilidade. Só 100 gramas, desce, pega o elevador, São Pedro. Por favor, assessorista São Pedro, acompanhe ele até o andar de baixo. Não tem isso. Amém? Se você é o cristão, é salvo, pratica a sua salvação, será arrebatado, e o julgamento é para te dar um galardão. O que é galardão, pastor? Você vai entrar no site do Rema, se matricular lá, fazer o seu cadastro e começar a assistir às aulas de escatologia. Amém? Ou então faz aquilo que eu te falei, depois você pede um curso para o pastor Edson e eu posso explicar melhor para você. Não vai ser impossível hoje. Mas o galardão são recompensas. Recompensas para você desfrutar na eternidade. Mais propriamente dito, no milênio. O milênio são 1000 anos onde Cristo vai estar aqui na terra, governando um governo de justiça, paz e alegria. Amém? E você pode estar juntamente com Cristo governando em altas posições. Amém? Então, só uma pinceladinha rápida. Mas o seu julgamento, então, não é para saber se você vai para o inferno ou não. Você já vai estar salvo, amém? Mas é para definir qual é o seu galardão. Amém? Olha lá, agora abra comigo em 2 Coríntios 5:10. Diz assim, pois todos nós teremos de comparecer, não vai ter ninguém que vai escapar não, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste terreno. Irmãos, se tem crente fazendo maldade por aí, pare agora. Digo mais,
Se tem crente fazendo coisas com a motivação errada dentro da igreja, se examine. Amém? Olha só. Você não precisa de motivação externa para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu estou cansado já de ver pessoas. Eu passei por uma fase muito difícil no trabalho, mas eu não me esquivei. Não, tem que estar lá, vamos estar lá. Eu estava literalmente, psicologicamente, um bagaço por causa disso. Só que eu sei o que tem que ser feito. E se eu sei o que tem que ser feito, não importa a circunstância. Deus em primeiro lugar, a obra dele em primeiro lugar. Quando a gente passa por uma dificuldade, uma circunstância, qual é a primeira coisa? Ô líder, eu estou numa dificuldade aqui, numa circunstância, estou me afastando um pouquinho aí da igreja, tá bom? Estou me afastando. Quando as coisas melhorar, aí eu volto. Aí depois melhora, volto com a cara lavada, né? Para fazer a obra de Deus. Não deveria ter parado. Porque se fosse assim, Paulo pararia quando ele foi açoitado e foi preso no cárcere interior. O que é o cárcere interior? O prisão da prisão. Tinha até água gelada no negócio. Mas à meia-noite, eles começam. Canta uma aí, Silas. Não, canta você, Paulo. Tá bom, então vou cantar aqui. E eles começam. Daqui a pouco, um terremoto acontece. De repente, as cadeias caem, as portas da cadeia caem. O carcerário estava lá e falando, eu vou me matar agora porque eles fugiram. E aí Paulo fala, não faz isso não. Está todo mundo aqui. Então, Paulo saindo juntamente com o carcerário, depois de ter sido açoitado, preso, humilhado, ele ainda encontra motivação para pregar na casa do carcerário. Por que a gente, com tudo de bom, com uma cama quente, com um evangelho livre para poder pregar, na primeira circunstânciazinha, não quero mais fazer a obra de Deus, já estou de bubu? Ou melhor, por que em muitos casos a gente nem quer se envolver na obra de Deus? Está ficando quieto. Ou às vezes a gente para por causa da motivação do incentivo. Qual incentivo? Rapaz, entrei na escala, todo culto que tem, que não tem ninguém, eles me ligam. Parece eu com o Lely. Toda vez eu ligo, Lely, tem como sei lá? Tá bom. Aí, ligou pro camarada, eu estou apontando aqui porque eu estou aqui, mas não é referência a ninguém, tá? Ligou pro camarada, ele vem, aí ninguém fala nada com ele. Ou então ele vem pregar e ninguém elogiou. Esses irmãos aí, essa igreja. Fiz de tudo, me preparei uma semana, orei a Deus, li a palavra, preguei e ninguém falou nada da minha pregação. Estou chateado. Agora se é outro, eles vão lá falar. Irmãos, pode ser que ninguém esteja vendo, mas tem um céu olhando para você. Tem o céu vendo os bastidores de tudo. Tem alguém vendo, você pode ficar tranquilo. Um papel de bala que você passou por ele e não pegou, tem alguém vendo. Tem alguém vendo isso. Então, no tribunal é para galardão. Só que sabe quem vai limitar seu galardão? Quem vai dizer quanto é seu galardão? Você mesmo. É ilimitado. Você pode receber uma porção sacudida, recalcada e transbordante de galardão. Só depende de você. O seu galardão, ele não é comparado ao de ninguém. Então você não precisa nem competir dentro da igreja. Eliminemos, aqui não existe, eu tenho certeza que não, mas se surgir alguma, olha, eu preciso ir fazer porque fulano está fazendo. Não, perca seu tempo, irmãos. O seu galardão é de acordo com o que Deus te chamou para fazer. Deus chamou o pastor Ricardo para pregar de unção, girar no manto e fazer tudo e não sei o que aqui. Aí eu olho para ele e falo assim, tá girando no manto? Ele girou 2 horas, agora eu vou girar 2 horas e 1, só para ralar ele. Não, o meu chamado não é para isso. Não estou dizendo que a gente não tem os mover também, vocês sabem que a gente tem também. Mas ele carrega uma mensagem que Deus deu para ele, pastor Emerson carrega uma mensagem que Deus deu, né? Pastor Tiago Mota.
Ninguém vai servir, por exemplo, pega o tio Júnior, pastor Roberto, Fernando. Eu fico olhando para esses caras, o Maicon. Tem mais, Rodrigo. Mas tem uns irmãos que servem de um jeito que ninguém consegue igualar, nem se tentar imitar. Eles têm algo nisso, sabe? Deus tem um propósito para eles. Alguém que chega e dá uma quantia exorbitante, você fala, agora eu vou detonar, vou trazer todo o meu salário aqui. Não, você pode dar, amém? Mas tem pessoas que ela tem um dom para dar também. A Bíblia diz isso. Entende? Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu chamado, ele pode fazer 2 horas e 1 de manto e eu pregar 2 horas e meia de escatologia, o nosso galardão ele vai ter o mesmo valor. Porque é segundo o que você foi chamado para fazer. Amém? Então, por isso que eu te digo, você precisa descobrir urgentemente qual é a sua posição no corpo de Cristo. Como que se começa fazendo isso? Simples. Você começa vindo para a igreja e se tiver um risco na parede, você tira o risco. Se tiver uma bala no chão, você pega o papel de bala do chão. Se tiver uma cadeira torta, você arruma ela. Porque Filipe não começou sendo evangelista. Filipe não começou sendo evangelista. Filipe começou indo ajudar em Samaria. Vai lá ajudar todo mundo lá. E ele vai começar a ajudar. E de repente ele está dentro do chamado dele. Começa servindo. Começa ajudando. Quando você menos esperar, você está dentro do seu chamado. Agora não fica na sua casa lá esperando o chamado vir até você. Porque isso não vai acontecer. Deus não trabalha com preguiçoso. Amém? Hey! Deus não trabalha. Deus pega o povo no meio do caminho. Como é que eu vou fazer com você, Pedro? Eu vou te transformar num pescador de homens. Onde é que estava Pedro? No mar pescando. Como é que ele vai pegar um camarada lá na beira da estrada, choramingando, triste, não sabe quem é em Cristo, né? Não, vem cá que eu vou te colocar no chamado. Não funciona assim não, meu filho. Funciona assim, um cara que está disposto, que dá sua cara a tapa, que vem aqui, que se importa. Você não está fazendo para homens, irmãos. Entenda isso. Às vezes até tem líderes que eles vão servir como uma lixa. Vai ser até um pezinho na sua vida. Só que saiba de uma coisa, se você souber se colocar e aceitar essa lixinha na sua vida, Deus vai te colocar mais rápido no seu chamado. O que eu quero dizer, eu já tive líderes que foram ruins, não aqui nessa igreja. E agora eu só frequentei essa igreja, meu Deus. Mas talvez lá no começo, na Hebron, né? Talvez lá no começo, amém? Ou na Verbo da Vida lá do Ceará, Fortaleza. Mas então, lá no começo, às vezes todo mundo sem sabedoria, não quer dizer que a pessoa é ruim. Mas ela começa a te tratar de uma forma que é uma lixinha. Amém? E aí você fala assim, ao invés de reclamar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me submeter. Assim como eu já fui lixa na vida de alguém. Não é uma coisa que a gente escolhe muitas vezes. Parece que o líder só sabe fazer aquilo com aquela pessoa, mas é sem querer. Mas aquilo está naquela pessoa, entende? Às vezes você pode falar, meu líder está de perseguição comigo. O pastor está de perseguição comigo. Não. É melhor você olhar para a sua vida e falar assim, onde eu posso melhorar nisso aqui? Então você começa a melhorar, você começa a ser mais para frente. Quando você perceber, meu irmão, você está no seu chamado. Encontrei meu chamado, estou aqui nele agora. Então o que eu faço agora? Começo a correr minha carreira velozmente. Meu chamado é para ir na casa dos irmãos. Vou lá na casa, vou em 12 casas hoje. Eu vou arrebentar com o diabo aqui nesse lugar, vou acabar com tudo. Você começa, irmãos. Talvez ninguém vai olhar para você, talvez ninguém vai olhar. O pastor fez a campanha junto com a Andréia e mais algumas pessoas, né? Pastor Tiago Malta, Jéssica, do Panetone. Talvez ninguém tenha dito para eles, tão entusiasmado, nossa, que trabalho, cara. Que trabalho que vocês fizeram, que coisa linda. Aqueles Panetone, talvez ninguém disse nada. Talvez nem muita gente veio ajudar como vocês esperassem. Mas uma coisa é certa, o céu estava vendo. E Deus não deixa ninguém sem receber a sua recompensa. Quando o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, ei, vocês já viram aqueles atletas correndo? Eles correm por causa de uma coroa corruptível, de um prêmio. Mas nós não. Nós corremos por causa de uma coroa incorruptível, de um prêmio que não deteriora. De algo que a traça não corrói, mas é de um prêmio que dura a eternidade, irmãos. Então recobre sua motivação. Não deixa isso ser fator externo. Não fique esperando, quando a economia mudar, quando o Papa mudar, quando a Covid passar, quando não sei o que. Não, o trabalho é para agora, é urgente, é para ontem.
Porque tem um Cristo vindo por aí e tem pessoas que estão precisando de salvação. Se você entrou nesse culto hoje, escutem o que eu vou falar. Se você entrou nesse culto hoje e você nunca aceitou Jesus Cristo, eu quero que você saiba que existe uma chance de você fazer isso hoje. É um passaporte para ser arrebatado juntamente com essa igreja maravilhosa. Eu queria chamar a banda aqui. Nós vamos louvar. Amém? O homem, ele é movido por incentivo. Não tem jeito. Pastor Pison, vamos supor que você tem um salário fixo, mas você sabe que você pode ganhar 5 vezes mais por uma comissão. O que você vai fazer? Vai apertar o negócio. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e eles vêm com uma meta assim inatingível e falam assim, precisa fazer isso. Aí eu olho e falo, é impossível. Isso está afetando diretamente na premiação. Vamos fazer agora. Já começa, irmão. Vai dar um jeito, vai ter que fazer. Se você não sabe que existe um galardão, você não se incentiva a fazer a obra de Deus. Porque você fica espelhando nas pessoas. Fulano não disse, fulano não reconhece, fulano não sei o quê. Vamos tirar a chupeta do beiço e começar a trabalhar para essa igreja crescer mais rápido. Amém? Oh, aleluia. Vamos louvar? Pode ficar de pé.